Bom dia! Como você está? Como você está encarando esse dia? Com altruísmo ou com tristeza? Espero que com altruísmo. Siga firme, não desista. Deus é com você. A, a meditação que eu escolhi hoje está no livro de Romanos, o capítulo 6. Mas depois eu quero que você leia com carinho Romanos 6, o 7 também. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é a diferença entre graça e desgraça? Você sabe qual é a diferença? Eu vou te dar biblicamente eu vou te dar uma direção para que você entenda qual é a diferença entre graça e desgraça. Leia comigo os versos 1, Romanos 6, 1. Nós vamos ler Romanos 6, o verso 1. Fiz uma anotação aqui. Romanos 6, 15 e Romanos 7, 1 para fazermos uma comparação primeiro. E o tema é muito interessante porque o tema fala sobre livres do pecado pela graça. Vocês estão ouvindo o sino aí, ó? Aqui em Portugal é comum isso. Em cada cidade tem uma igreja e tem um sino, e de hora em hora eles tocam. Mas sim, vamos lá? Livres do pecado pela graça. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Olha só. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados da sua morte? O verso 15, do 6,15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Ele fala de novo, de modo nenhum. E o 7, o verso 1 diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Há uma graça barata que está sendo vendida unicamente porque as pessoas elas buscam adeptos de religião. Hoje tem sido pregado muito religião, não cristianismo. A bem-verdade é esta. E há uma graça barata que diz assim: olha, você não vive no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça. Eu vou fazer uma comparação bem simples para a gente. O nosso tempo é curto. Existem leis para tudo: a lei da física, a lei da natureza, né? a lei da ciência que rege aí a conduta, aquilo que beneficia o meu corpo. Enfim, existem leis para tudo. A lei moral, que é a lei do caráter de Deus, e na Bíblia existem várias leis. Ele está falando sobre aqui, sobre lei também. Mas vamos lá, vou dar um exemplo bem clássico. A lei de trânsito. Quando você ultrapassa o sinal vermelho e você é pego pelo radar, ele te dá um quê? Uma multa, certo? É a lei te punindo. Você recebe a multa. Depois que você paga a multa, isso te dá o direito de continuar atravessando o sinal vermelho ou não? De modo algum, né? Aquela multa é uma advertência, né, para que você possa entender que existe uma lei que rege a tua segurança e a segurança do teu próximo, certo? As pessoas estão pregando sobre graça e falando que a graça tirou esse direito da lei de te mostrar que você está errado, que você precisa mudar, precisa se corrigir, senão a consequência é maior. A Bíblia diz que Deus já afiou a sua espada, já está preparada, desembainhada, para vir e cortar o mal pela raiz, cortar a desobediência pela raiz, né? Então, a graça é uma pessoa, a graça é Cristo. Nós somos salvos e vivemos realmente no tempo da graça. Agora, a graça não nos dá direito de continuar fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes. É por isso que ele diz aqui: porque a graça existe, eu vou continuar pecando? De modo nenhum. Porque eu já paguei a multa de trânsito, então agora eu posso continuar atravessando o sinal vermelho? De modo nenhum. A consequência virá, quem sabe, com a sua morte ou com a sua prisão.
E isso não é diferente. Um dia haveremos de prestar conta diante de Deus. A graça, sabe o que significa? A graça é uma pessoa, é um presente, é um dom de Deus. Deus nos mandou Jesus Cristo, que é a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não é dom de vós, é dom de Deus. Entenda isso. Não caia nessa bobagem. A graça é você reconhecer isso e mudar de vida. A desgraça é você ignorar isso e viver essa vidinha barata aí que as pessoas pregam. Ah, eu oro, peço perdão para Deus, amanhã eu faço a mesma coisa. Não caia nesse conto de fada. Isso é uma desgraça. Pela graça sois salvo. Agora, porque a gente vive na graça, temos a graça na nossa vida, podemos viver de qualquer jeito ou como no passado, de maneira alguma. Que Deus te abençoe, que você tome uma decisão e mudar de vida e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Até um próximo vídeo.